mesa preparada. Perfeito, Emerson Pedrosa. Vamos em frente, pastor Oséias, vamos à palavra. Meu amigo, está com você, pastor Oséias. Muito obrigado, pastor Eduardo. Mais uma vez, cumprimentar a todos os nossos irmãos, desejando a bênção de Deus sobre a sua vida neste clamor da virada. Convidá-los agora para a leitura de um texto bíblico que está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo 9, o verso 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, porém necessária, que vai do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por esta pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber onde se encontra ele agora, diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Em seguida, o rei mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Pelo amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Amém. Queridos, eu escolhi este texto, na verdade, entendendo a importância desta passagem bíblica, no que diz respeito à tipologia bíblica aqui deste episódio, mas também a importância que ela tem na nossa vida espiritual. Entendendo ser este texto um texto muito conhecido, eu acredito que pela maioria dos leitores da Bíblia, quem nunca leu a passagem de Davi honrando a casa de Saul e trazendo Mefibosete à mesa para banquetear, para desfrutar de um tempo de privilégio. Mas entendemos que existe aqui uma tipologia bíblica, porque Davi aqui é o tipo legal de Cristo, e as realizações, os bem-feitos ou benfeitorias que Davi vai fazer à casa de Saul, trazendo alguém que estava em condição de humilhação para desfrutar das bênçãos do reino, representa o que Cristo fez pela humanidade, especificamente por todos nós que hoje estamos desfrutando das bênçãos do reino de Deus através da pessoa de Cristo. Outro sim é que existe aqui uma representatividade daquilo que Deus pode fazer na vida de pessoas, na história de pessoas que estão vivendo situação de humilhação, condição de injustiça, quem sabe
pensando que estão abandonadas à própria sorte, talvez em circunstâncias de adversidades que enfrentaram, mas o texto agora se torna profético, porque ele representa aquilo que Deus pode fazer na sua vida. É interessante destacar e pontuar aqui algumas questões deste episódio no contexto histórico. Por exemplo, o fato de que Davi estava reinando sobre Israel posteriormente ao reinado de Saul. Desde quando Deus utilizou o profeta Samuel para ungir Davi como rei, aquela unção, todos nós sabemos que era uma unção profética, mas que de fato se cumpriria na sua vida tempos depois. Aproximadamente 14 anos depois, Davi assume o trono de Israel, vivendo o tempo do cumprimento da palavra, da promessa de Deus para a sua vida. Só que neste tempo em que Davi já ungido rei, mas ainda não havia assumido o trono, Deus vai criando circunstâncias para aproximar Davi da promessa, do cumprimento da promessa. É interessante isso, porque muitas vezes precisamos entender que Deus faz a promessa, mas existe um espaço entre promessa e o cumprimento dela. E neste espaço da promessa e o cumprimento dela, Deus vai criando oportunidades, Deus vai criando situações e nos aproximando do cumprimento da sua palavra, do cumprimento da sua promessa. Não foi diferente com Davi. Davi vai se aproximando da promessa porque do pasto, cuidando do rebanho do seu pai, das ovelhas do seu pai, ele agora está tocando harpa na casa do rei, em momentos de adversidades, em momentos de perturbação do rei Saul. Era Davi que Deus utilizava, através da sua unção, através da música, para afugentar os espíritos que perturbavam o rei Saul. Neste relacionamento que Davi passou a ter com a família real, se aproximou de Jonatas e fez com ele aliança, filho de Saul. Todos nós, ou a maioria de nós, conhecedores da Bíblia, sabemos que a aliança que Davi fez com Jonatas foi uma aliança de lealdade, de fidelidade. Anos depois, quando Jonatas, juntamente com Saul, em campo de batalha, vieram a falecer, Davi já assumindo o trono de Israel, em determinado momento, Davi vai trazer à sua memória a família de Saul, especificamente a vida de Jonatas, entendendo que este era o momento de ser leal. Aquela aliança, aquela conversa, aquela vivência que ele teve com Jonatas, abençoando agora a sua casa, abençoando agora a sua família. Isso aqui é curioso porque Davi é um líder que está preocupado com a história de uma família, está preocupado em abençoar alguém que fez parte do passado. Normalmente, líderes, ao assumir uma liderança, ao assumir uma posição, se preocupam mais com o futuro, com aquilo que pode marcar a sua liderança, com aquilo que pode deixar a sua marca. Davi está preocupado com o passado, está preocupado com alguém que fez parte da história de Israel, especificamente também dos seus relacionamentos. E preocupado com isso, Davi então vai indagar, dizendo: será que existe alguém da família de Saul que eu possa honrar? Na sua indagação, alguém lhe informou que existia Ziba, um dos servos da casa de Saul. Davi o trouxe à sua presença, ou mandou chamá-lo, e quando Ziba está diante do rei, Davi agora vai perguntar a ele se de fato existia alguém da família de Saul. Entenda que, talvez até de forma irônica, ou colocando em
desprezo à condição de Jonatas, Davi ouve de Ziba dizer que existia alguém, mas este alguém era aleijado, este alguém estava em condições de humilhação, em condições de impossibilidade para estar diante do rei. Só que a Bíblia diz que Davi mandou chamar a Jonatas, aliás, mandou chamar a Mefibosete, filho de Jonatas. A informação que Ziba trouxe foi exatamente esta. O filho de Jonatas, o Mefibosete, está na casa de Maquir, só que ele está numa situação de impossibilidade. Ele está aleijado dos pés. A situação dele é humilhatória. Não vou entrar no mérito da questão do porquê desta situação de Mefibosete. O que eu quero chamar a sua atenção neste momento foi a decisão que Davi teve ao mandar chamar Mefibosete. Ele é chamado à presença do rei, e quando esse rapaz é trazido à presença de Davi, Davi agora vai dizer para ele: não precisa ter medo, eu estou aqui para honrar a tua casa, para ser leal à tua família, a aliança que foi feita, honrando a família do teu pai, restituindo a casa do teu pai, ou restituindo a tua família, e a partir de agora você será mantido neste reinado, neste reino, assentando-se à mesa, tendo direitos e privilégios no reinado. É interessante isso, porque tipologicamente isto representa o que Cristo veio fazer. Na verdade, todos nós, e o escritor aos Efésios diz que em Cristo e através da sua ressurreição recebemos o direito de se assentar nos lugares celestiais, desfrutando em Cristo das bênçãos celestiais. Exatamente o que Cristo veio fazer por nós. Outrora, estávamos em situação de abandono. Outrora, estávamos em condição humilhatória. Talvez numa situação de que, olhando para todos nós, para a humanidade, não havia expectativa. Mas na morte de Cristo, no sacrifício de Cristo, quando ele ressuscitou, ele vai agora nos dar o direito, não só a salvação, não só a vida eterna, mas também as bênçãos celestiais. Eu quero liberar esta palavra a você, mãe, a você, pai, a você que na sua família provavelmente exista alguém que ainda não é salvo em Cristo Jesus. Provavelmente alguém que está numa dependência de situações humilhatórias, talvez sendo humilhado nas drogas, sendo humilhado no álcool, sendo humilhado no desvio de comportamento. Creia, Deus é poderoso para salvar, para trazer, e numa situação de privilégios em Cristo, no sacrifício de Cristo, na salvação em Cristo Jesus, o teu filho, a tua filha, o ente querido, desfrutar das bênçãos de Deus e da salvação plena em Cristo Jesus. Mas também finalizo liberando esta palavra a você, que talvez por causa de uma humilhação, diante de uma situação de injustiça, talvez em condição de abandono, esquecido, numa situação de esquecimento, imaginando que não existe mais possibilidade alguma de você ser honrado, talvez por causa das humilhações que tem sofrido, talvez por causa das adversidades que tem lhe cercado. Enfim, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando ou vivenciando agora, mas eu quero liberar esta palavra de Deus para a sua vida, dizendo: prepare-se, este tempo de abandono, de esquecimento, de humilhação, de injustiça, será substituído pelo tempo de honra, de privilégio, de bênçãos de Deus para a sua vida. Eu vou repetir isto com muita segurança e com muita propriedade, porque, repito,
Talvez eu esteja pregando a alguém que em situação de abandono, de esquecimento, imagina que não existe mais possibilidade de ser honrado, de ser privilegiado. Talvez você se encontra semelhante a esse personagem, esquecido, distante de tudo e de todos, na sua mente, distante da oportunidade de assentar-se à mesa, de desfrutar de banquete. Mas eu quero dizer para você, Deus tem um banquete preparado para a sua vida e para a sua casa. Glória seja dada ao nome de Jesus, e eu repito isto, Deus tem um banquete preparado para a sua vida e para a sua casa. Não importa as condições que você está vivendo hoje, não importa a situação que você está enfrentando, não importa as humilhações que você tem vivido, o que importa é que pela palavra de Deus recebemos esta noite uma liberação profética de que um tempo de honra, de que um tempo de privilégio, de que um tempo de banquete se aproxima, está chegando para a sua vida. Certamente, Deus vai trabalhar no coração, na mente de alguém ao teu respeito. Eu repito isso, certamente, Deus vai trabalhar no coração ou na mente de alguém ao teu respeito. Eu preguei aqui outro dia uma passagem bíblica falando sobre o Deus que muitas vezes tira o sono de alguém para honrar a pessoa que está em situação de humilhação. Falando sobre Mardoqueu, é esse Deus que eu creio, e é esse Deus que nós servimos, que talvez hoje, desempregado, numa situação de abandono, numa situação de adversidade, mas creia, através de um telefonema ou de qualquer situação ou circunstância de oportunidade, Deus vai trabalhar no sono de alguém, Deus vai trabalhar na mente de alguém, Deus vai trabalhar no coração de alguém para promover o tempo de privilégio, de honra e de bênção para a sua vida. Eu finalizo aqui dizendo que este texto nos traz estas duas direções, tipológica e literal. Tipológica, Cristo, através do seu sacrifício, nos deu o direito às bênçãos do reino. Em Cristo, desfrutamos desses privilégios, das bênçãos de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Mas também em situações de abandono, de esquecimento ou adversidade, Deus é poderoso para criar oportunidades. Eu finalizo exatamente agora e repetindo isto, Deus é poderoso para criar oportunidades para te honrar, para te abençoar e para te fazer assentar-se à mesa e desfrutar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Fique com esta palavra e acredite, este tempo de privilégio, este tempo de banquete chegou para a sua vida e para a sua casa. Que Deus em Cristo te abençoe. Pastor Eduardo Guimarães.